Olá família, graça e paz abençoados, como estão vocês? Eu espero que vocês estejam bem, reinando em vida, em perfeita vitória. Vamos para mais uma reflexão do Evangelho da Graça de Deus? Eu te convido, e este é o tema: cheiro de morte para a morte e cheiro de vida para a vida. Você sabia que o Evangelho, ele produz essas duas características? O Evangelho, ele tem, essas duas vias. Cheiro de morte para a morte e cheiro de vida para a vida. Como assim, irmão Elcio? Vamos à leitura. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Nós vamos ler aqui alguns versículos. Eu quero ler do versículo 14. Versículo 14 ao 16, que diz assim, ó. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. 15. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo nos que se salvam e nos que se perdem. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo nos que se salvam e também nos que se perdem. 16. Para estes, certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem vos fez idôneo? Ou seja, quem vos fez capazes, preparado? Então, abençoados, o Evangelho da Graça de Deus, ele promove, né, o Evangelho, esses dois resultados. Morte para uns e vida para outros. O que foi que o Evangelho da Graça de Deus promoveu em você? Em mim? Por certo, promoveu vida. O cheiro do conhecimento da graça de Deus me trouxe vida, me trouxe paz, me trouxe descanso, me trouxe segurança, confiança. Então, este foi o resultado, os benefícios do Evangelho da Graça de Deus. Por certo, também na sua vida. Então, o Evangelho da Graça de Deus, ele trouxe presença de vida para você. Mas em muitas pessoas, o mesmo Evangelho promoveu morte. Como assim, irmão Elcio? Por que promoveu morte? Porque os tais não receberam como palavra de Deus. Então, quando o Evangelho da Graça de Deus ele não é aceito, ele não é bem recebido, ele não vai promover vida na pessoa. Ele vai promover morte. Ele não vai promover prazer na pessoa, ele vai promover tristeza. Não vai promover paz na pessoa, vai promover tribulação. Por quê? Mas o problema está no Evangelho? O problema está com o Evangelho? Não. O problema não é a semente. O problema não é o semeador. O problema é o terreno. Ó. Lembra quando Jesus conta a parábola do semeador que saiu a semear? Então, observe que o problema não era o semeador, o problema não era a semente, que era mesmo. O problema era as características do terreno. Então a semente caiu em um terreno, em meio às pedras, começou a crescer, sufocou, morreu. Outra caiu à beira do caminho, foi pisada pelos homens. Outras as aves vieram e comeram a semente. Mas uma semente caiu em uma boa terra, em um bom coração, em uma boa mente, né? E aquela semente, ela produziu frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Então, aquela semente, aquele cheiro, aquele conhecimento, trouxe vida para aquele terreno, para aquela mente, que era uma mente frutífera, uma mente que recebeu a palavra de bom grado, que guardou no seu coração. Então, o cheiro, né, do conhecimento de Cristo
Ele promove vida e ele promove morte na vida. Desculpa o trocadilho, na vida de alguns. Então nem todo mundo, não espere abençoado, não espere que todas as pessoas vão receber o evangelho da graça com aquela satisfação, sabe, com aquela empolgação. Não! A gente fica tão feliz, né, quando a gente fala do evangelho da graça e aquela pessoa aceita ali e tal. Irmão, que bênção! Eu pensava assim também, tal. Mas tem hora que você vai falar do evangelho da graça para alguém, meu irmão. A pessoa vem com 2 pedras na mão e vem te caluniando, te difamando, te chamando de herege, de desviado, de desigrejado. Por quê? Porque a palavra não produziu vida nessas pessoas. É a mesma palavra, mas o efeito foi diferente. Aí Paulo diz, e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do conhecimento. Então, nós precisamos manifestar o cheiro do conhecimento de Cristo. Eu deixei uma mensagem aí mais cedo, falando justamente sobre isso. Sobre a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho precisa prevalecer. Em algumas pessoas, a verdade do Evangelho vai gerar vida. Em outras pessoas, a verdade do Evangelho vai promover, vai produzir morte. Por quê? Porque a pessoa não vai receber. Porque a pessoa vai se levantar contra. 15. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam, que recebe a palavra e salva sua mente, né? Se libertam, né, de todo o escravagismo, e também nos que se perdem. 16. Para este, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Quem está preparado? Quem está pronto? Quem está capacitado? O Evangelho, ele vai gerar vida na mente, nos corações das pessoas. Em contrapartida, ele vai frustrar, ele vai gerar morte, porque as pessoas não querem receber, não querem ouvir a verdade. Como disse o profeta Jeremias, o doce eles têm como amargo e o amargo por doce. A verdade eles converteram em mentira, e a mentira eles converteram em verdade. Então, abençoados, precisamos ter isso em mente. Nem todos vão receber esta palavra, nem todos vão ter vida nesta palavra. Lembra do que Jesus de Nazaré falou? Está lá em João, capítulo 8, 43 em diante. Jesus disse assim, por que vocês não ouvem a minha palavra? Por que vocês não podem suportar minha palavra? Vocês não podem suportar minha palavra. Vocês não ouvem a minha palavra. Porque vocês não é de Deus. Vocês não são da verdade. Aquele que é de Deus escuta as palavras de Deus. E ele disse, vocês são do diabo. Vocês são filhos do diabo. Filhos do maligno, né? Vocês querem satisfazer a vontade do pai de vocês. Falando de uma natureza caída, né? Que ali não é um ser. Natureza adâmica, terrena. Nós temos mensagem falando sobre isso. Então, abençoados, quem é da verdade, este cheiro do conhecimento vai produzir vida. Mas quem está acostumado no engano, e quando eu digo aqui acostumado no engano, não estou também dizendo que essas pessoas são filhos da perdição. No sentido espiritual, não. Eu estou dizendo que essas pessoas estão perdidas no entendimento. Essas pessoas estão mortas no entendimento. Quer dizer, o Evangelho trouxe vida para você. Trouxe um sentido para você. Mas para essas pessoas, o Evangelho não faz sentido. Porque quando você prega, quando você diz, o que é que o cheiro do conhecimento traz? Quando você diz que nós somos templo, que você é templo e morada do Espírito, a pessoa lá vai retrucar. Não, Deus mora na casa dele, na igreja, então nós temos que ir buscar na igreja. Quando você diz que você está perfeito no Espírito, as pessoas dizem, que é isso? Isso é prepotência, isso é soberba. Não, nós somos miseráveis, pobres, cegos e nu. É assim ou não é?
Então, quando você não concorda com essas falácias, quando você não aceita isso na sua vida, porque você é um abençoado, você é rico da graça de Deus, então quando você não aceita isso na sua vida, isso para ele gera morte. Como assim? Então eu já sou religioso há 30 anos e você aí com 2 anos está dizendo que você é perfeito e eu que estou buscando ainda a minha perfeição. Eu estou fazendo jejum, eu estou participando de campanha, eu estou participando de desafio com Deus, eu estou com a minha vida no altar. Mas eles não sabem que altar na Bíblia era uma caixa quadrada, né, de madeira de acácia, revestida de bronze, que jogava lá os sacrifícios para ser queimado. Eles pensam que altar de Deus, né, é uma plataforma elevada onde o pastor fica lá de joelho orando pela igreja. Se é que ora, né? Então, a verdade incomoda essas pessoas. A verdade, ela traz luz, alegria e descanso na vida dos verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Mas também tem os falsos adoradores, porque se tem os verdadeiros, tem os falsos. Quando Jesus falou para aquela mulher samaritana, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E é estes que o Pai procura. Agora, tem os falsos adoradores. Quem são os falsos adoradores? Porque essas pessoas são falsas, irmão Elson? Não, é porque essas pessoas estão no engano. Não é porque essas pessoas são filhas do maligno, filhas da perdição, não são de Deus. Não. É porque essas pessoas estão adorando a Deus, ou servindo a Deus, ou crendo em Deus, de uma forma equivocada. Lembra quando o apóstolo Paulo disse que chegou lá em Atenas, na Grécia, e viu ali vários altares? Aquelas pessoas de alguma forma estavam procurando se conectar com Deus, mas de forma totalmente equivocada. Vários altares, vários ídolos, e havia até um altar lá ao Deus desconhecido, viu? As pessoas não conhecem Deus. Então a pessoa que vai para uma campanha de jejum, ela não conhece Deus. A pessoa que acha que tem que dar o dízimo para ser abençoado financeiramente, ela não conhece Deus, ela está barganhando com Deus. É um filho de Deus? É. É um salvo? Sim, mas não conhece Deus. A pessoa que acha que Deus vai se agradar dele porque ele vai buscar Deus no monte, essa pessoa não conhece Deus. A pessoa que acha que ela só é de Deus porque ela usa uma roupa assim, assado, e julga a outra porque não está caracterizado religiosamente como ela não conhece Deus. A pessoa que acha, que julga que ela é de Deus porque ela está dentro de um templo e ela está recebendo uma oração do pastor, ou do líder religioso, do padre, etc, etc. E você, que não faz parte de um sistema religioso, mas você pratica ali o bem, pratica a justiça, é uma pessoa correta, aí ela julga que você não é de Deus porque você não está caminhando com ela. Essas pessoas não têm conhecimento de Deus. Nós que ministramos o Evangelho da Graça, se vocês observarem, talvez você que esteja agora acompanhando as mensagens, nós nunca vamos dizer, eu até posso falar por mim e pelos pregadores do Evangelho da Graça, nós nunca vamos dizer que filho de Deus só é quem está no Evangelho da Graça, de maneira alguma, irmãos. Nós nunca vamos dizer que abençoados só somos nós que estamos no Evangelho da Graça. Não. Nós nunca vamos dizer que perfeitos somos nós que estamos no Evangelho da Graça. Não. Escute bem o que eu vou falar. Preste muita atenção. Todos os filhos de Deus estão perfeitos em Deus. Todos os filhos de Deus estão abençoados em Deus. Todos os filhos de Deus são salvos em Deus. Se ele é da religião X, da religião Y, se ele adora a imagem, se ele não adora a imagem, se ele está no mundo, como diz o sistema religioso, se ele está dentro da igreja, se ele é pentecostal, se ele é tradicional, se ele é da religião X, da religião Y, não importa. Se ele é um filho de Deus, ele é abençoado,
ele é perfeito, ele é salvo, ele é santo no Senhor. Não é na religião. E também não é na sua carne. Por quê? Porque Jesus disse em João 6, 63, Jesus disse: as palavras que eu vos digo são espírito e vida. A carne para nada presta. Então não é a carne que se converte. Carne não se converte, irmão. Jesus disse para os discípulos, quando estava no monte lá: orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é o quê? Fraca. O apóstolo Paulo, falando aos Romanos, no capítulo 7, no versículo 15 em diante, o apóstolo Paulo, ele disse: o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero, às vezes eu acabo fazendo. Mas o mal que eu faço já não sou eu, não é a minha consciência que está perfeita em Deus. É a carne, esse mal que habita em mim. Porque em mim, isto é, Paulo diz, na minha carne, não habita bem algum. Então, abençoado, não é porque a pessoa é religioso 10, 20, 30 anos que ele é perfeito. Na carne dele não habita bem algum. Ele pode fazer jejum, ele pode fazer promessa, ele pode fazer campanha, ele pode fazer voto, ele pode fazer sacrifício. A carne dele nunca se converte. Ah, irmão, então é por isso que nós fazemos. Nós fazemos para sacrificar a carne. Não, abençoado. Sacrificar só se for para você literalmente tirar a sua vida. Isso é sacrifício. Como Jesus fez. Agora, você fazer morrer as paixões carnais é outra coisa. Você faz morrer pelo conhecimento do Evangelho. Por isso que Paulo disse: Timóteo, fazer morrer as paixões carnais. Mortificar os vossos desejos. Paulo falando lá aos Colossenses também. A prostituição, a avareza. Né? Você tem que fazer morrer essas paixões em você. Você não pode deixar esses sentimentos, essas ações, dominar o curso da tua vida. Mas a carne sempre vai ter essa inclinação, sendo você religioso ou não, estando você na graça, no evangelho da graça ou não. Porque todos estão vivendo o pacto da graça, ou dentro desse contexto de graça de Deus. Mas nem todos estão vivendo a revelação do evangelho da graça. Por quê? Porque em muitas pessoas esta palavra gera morte, então elas não aceitam, elas não recebem, elas criticam, elas zombam de Deus, se colocam como opositores, inimigos desta mensagem. Então, essa mensagem é cheiro de morte para os que são da morte e cheiro de vida para os que são da vida, de vida. Olha lá o que o apóstolo Paulo falou aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Olha lá, capítulo 2, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Eu vou ler o versículo 4, vou ler outros versículos também. Diz assim, o versículo 4, 2:4. 1 Tessalonicenses 2:4. Mas como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não para agradar os homens, mas a Deus que prova os nossos corações. 5. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras ou lisonjas, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. 6. E não buscamos glórias dos homens. Nós não buscamos glória dos homens. O evangelho da graça de Deus não te leva a buscar glória de homem, honra de homem, não, irmão. Olha o que Paulo disse. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, e nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Paulo disse, nós não buscamos glória de homem. Gálatas capítulo 1, versículo 10, Paulo disse, se fosse para agradar os homens, não seríamos servo de Cristo. Então, quando você procura agradar a Deus, mediante o Evangelho, pode ter certeza, você não vai agradar homens. Você foi chamado a agradar Cristo mediante o Evangelho e não agradar a homens. Agora, ó o versículo 13.
Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas, segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Então a palavra de Deus, ela opera na vida daquele que crê. Então na vida daquele que acredita, naquele que crê, a palavra de Deus é cheiro de vida para a vida. Mas naquele que não recebe, que não acredita, a mesma palavra é cheiro de morte para a morte. Então, o Evangelho da Graça que promoveu na minha vida saúde, paz, segurança, descanso, esse mesmo Evangelho tem produzido na vida de muitas pessoas confusão. Ah, irmão, então você tem que deixar de pregar. Não. Lembra do que Jesus de Nazaré falou? Ele disse assim, eu não vim trazer paz na casa, eu vim trazer espada. Por quê? Porque haveria naturalmente, divisão. Pai contra filho, filho contra pai, genro contra sogro. Em que sentido, irmão Elcio? No sentido do entendimento, abençoado. Porque nem todos vão receber e ter gratidão pela palavra. Por quê? Porque as pessoas estão com a mente tão cauterizada, tão manipulada pelo sistema, que quando eles ouvem o Evangelho da Graça, a primeira coisa que eles perguntam, eles dizem assim, que negócio é esse? Eu nunca ouvi falar disso. Aí já começa a cuspir, sabe? Já começa a desprezar. Não para ouvir, para analisar, para aprender. Não. Que é isso, irmão? Eu que deixe de fazer os meus propósitos com Deus. Eu que deixe de fazer as minhas campanhas para ver se eu não vou me perder, para ver se eu não vou... Não, abençoado. Então observe que essas pessoas não recebem essa palavra como um cheiro de vida para a vida. Elas nem recebem, na verdade, já vai desprezando. Tem pessoas aí que estão tão acostumadas com o sistema religioso tradicional, que quando começa a ouvir uma mensagem como essa, ela não tem paciência de terminar. Ela ouve um trecho aí e já diz, esse herege. Por quê? Porque não querem acompanhar o raciocínio, não querem entender o contexto, aprender a mensagem. Para quê? Para viver uma vida em paz com Deus. Preferem viver a atribulação do sistema religioso, o medo, o pavor, o pânico. Que para essas pessoas é isso que importa. É isso que agrada a Deus. É sofrer. Se a pessoa não estiver sofrendo, pagando preço, não está agradando a Deus. Então, tem muitas pessoas, eu conheço muitas pessoas, e você há de concordar comigo, eu conheço muitas pessoas que estão sofrendo dentro das gaiolas religiosas. Sofre perseguição dos líderes, sofre calúnia, difamação. E quando você vai conversar com essas pessoas, elas dizem assim, irmão, eu tô lá por causa de Deus. Se não fosse Deus na minha vida, eu já tinha saído. Sabe? Eu sou difamada, caluniada, sou perseguida, mas a palavra de Deus diz... Aí começa a usar texto, né? Mas a palavra de Deus diz, irmão, que nós devemos pagar o preço. Jesus que disse, tome a sua cruz e siga-me. Então, eu não posso abandonar minha cruz. Aí você diz, não, irmão. Mas a palavra de Deus diz que ele tem um descanso para você. A palavra de Deus diz que o fardo dele é leve e suave. A palavra de Deus diz que ele te chamou em graça. Não, irmão, não é isso não. A palavra de Deus diz que eu tenho que pagar o preço. E aí tá lá, sofrendo. Os pastores, os líderes pisam nessas pessoas, maltratam essas pessoas. Sabe, eu estava falando outro dia sobre um sistema religioso que eu fiz parte, que os líderes batiam nos irmãos, mas batiam com força, sabe? Eu também fui vítima, sabe, abençoado? Sabe, calúnia, difamação, expondo ao ridículo e tal. E depois vinha pra cá, eu faço isso por amor. É Deus te corrigindo. Não era Deus corrigindo coisíssima nenhuma. Ainda colocava o nome de Deus no bolo, abençoado. Quer dizer, eu vou fazer o mal ao meu irmão. Imagine isso. Eu vou fazer o mal ao meu irmão e dizer para o meu irmão, olha, é Deus me usando. Olha para isso. É Deus me usando para te corrigir. É Deus me usando para te ensinar. Não, abençoado, para com isso. Esqueça isso.
Então tem gente que é assim. Tem gente que age desta forma. Tem gente que atua desta forma. E o povo acredita que é Deus na vida dessas pessoas, usando essas pessoas para conduzir essas pessoas a Deus. E não é. Aí quando o evangelho chega e te mostra algo novo, algo que você nunca viveu, as pessoas estranham. Uma palavra que era para gerar vida nas pessoas acaba gerando morte. Por causa do hábito, né, do costume que essas pessoas têm de viver o tradicionalismo, viver o escravagismo, né, religioso, que não deixa de ser. Olha lá, Efésios 3:20, diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. As pessoas desconhecem isso. Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, é ele que faz, irmão. Não é o pastor, não é a instituição religiosa, não é o meu jejum, não é o meu propósito, não é a minha oração, não é a minha vida no altar, não é a minha vida no templo, não é a minha vida de joelho, não. Aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pensamos, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. É Ele que faz, porque dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Olha que João Batista declarou, nunca foi pelos méritos do homem, nunca foi pelo feito do homem, mas sempre pela graça de Deus. Olha o que o maior profeta da Bíblia, o último profeta, diga-se de passagem, falou. João 3, é o 30? Vamos lá? João, capítulo 3. Deixa eu ver se é o 3:30. Eu acredito que sim. João, capítulo 3, versículo... João, capítulo 3... João, capítulo 3, versículo... Não, não é o 30 não. Peraí, calma aí. João... Lembrei aqui, mas foi de outra coisa. João, capítulo 3, versículo 27. Tá? João capítulo 3, versículo 27. João respondeu e disse: o homem nada pode receber alguma coisa se do alto, se do céu não for dado. Nada, João 3, 27. Nada o homem pode receber se do céu não fora dado. No 30 ele diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, observe, nada o homem pode receber se do alto não for dado. Então é ele que opera em nós, tanto querer como realizar. Olha o que Tiago também falou, por favor. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Tudo vem de Deus. Tudo vem dele, tudo vem por meio dele. Então, essa palavra gera vida em nós. Essa palavra gera em nós dependência de Deus e não dos homens abençoados. Você não tem que ficar na dependência de homem. Dependência de pastor, dependência de padre, de líder religioso, de político, seja lá o quê. Você tem que estar na dependência da graça de Deus. Essa palavra gera vida em nós. Olha lá, Hebreus, por favor. Hebreus 13. Olha lá. Hebreus 13, versículo 5, diz assim: sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, jamais te desampararei. Versículo 6, e assim com confiança ousamos dizer: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que possa me fazer o homem. Não tenho medo que possa me fazer o homem. Eu estou na dependência da graça do Pai. Eu vivo pela graça do Pai. Essa palavra gera vida em mim.
Mas quando você ensina isso para as pessoas, muitas pessoas recebem isso como cheiro de morte. Não, porque eu dependo disso, eu dependo daquilo, eu dependo do pastor, eu dependo da intercessão, eu dependo da tua oração. Não, abençoado, você depende de Cristo. Gálatas 4:19, Paulo disse, eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. 2 Coríntios 11:2, Paulo diz, eu estou zeloso de vós, com zelo de Deus, para vos apresentar como uma virgem pura, a saber, a um só marido. Eu estou com zelo de Deus para apresentar vocês a Cristo, para que vocês venham andar em Cristo, para que vocês venham viver Cristo, o reino de Deus. Amém, abençoados? Quem recebe esta palavra? Quem pode dar glória por esta palavra? Isso gera vida em nós. Olha lá, Romanos, por favor. Romanos, capítulo 8. Olha lá. Livro de Romanos, capítulo 8. Versículo 31 em diante. É uma leitura bem conhecida, mas linda, forte, maravilhosa. Olha lá. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ah, irmão Elcio, aqui está dentro de um contexto que era para aquele povo que saiu debaixo da primeira aliança, etc. Querido, olha os benefícios desta palavra. Olha a esperança que esta palavra te promove para o teu dia a dia. Olha a riqueza desta palavra. Olha o poder desta palavra. Olha o Deus, dono desta palavra. É disso que nós estamos falando. Que diremos, pois, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou Deus não é por você? Ah, porque Deus é por mim. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes se entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Não, Deus entregou Jesus só pelos judeus. Tá, mas o benefício da entrega de Jesus te alcançou. Ou não? 33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos e está à destra, à direita da majestade e também intercede por nós. 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o tempo. Ou todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Eu declaro, nós somos mais do que vencedores. Nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece, irmão. Levante a cabeça. Essa palavra tem cheiro de vida para quem é da vida. Agora, cheiro de morte para quem é da morte. Essa palavra tem poder, irmão. Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus ela é viva e é eficaz, ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e ela penetra até a divisão da alma, das juntas, medulas, ela é apta para discernir os pensamentos e intenções dos corações. Esta é a palavra de Deus que gera vida em você, irmão. Cheiro de vida. Ele nos faz triunfar. Vencer todas as coisas. Ah, eu não posso, eu não tenho condição, eu sou pequeno, eu sou fraco. A tua graça nos basta. Disse Cristo a Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Disse Paulo reconhecendo as suas fraquezas. De muito boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, nas minhas injúrias, nas minhas angústias, nas perseguições, por amor a Cristo, porque quando eu penso que eu estou fraco, então é que eu sou forte. Por isso ele declara, eu aprendi a contentar-me com o que eu tenho, sei ter fartura, sei padecer necessidade, sei ter abundância, sei também não ter absolutamente nada. Em todas as coisas eu estou instruído, capacitado, habilitado, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, irmão. Isso é o poder de Deus operando em nossas vidas.
35, Romanos 8:35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a nudez, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. 38, porque eu estou certo, eu estou convicto, eu estou seguro. Porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura me poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem recebe esta palavra? Essa palavra tem cheiro de vida para quem é da vida. Mas para quem é da morte? Não, o Senhor leu. O Senhor pregou, mas não é bem assim não. Não é bem assim não, porque o meu pastor disse que eu tenho que sacrificar mais. Você tem que crer na palavra, não naquilo que o homem diz. Você precisa acreditar no evangelho. Você precisa colocar o teu coração, a tua mente na palavra. A tua expectativa tem que estar na palavra. Lembra do salmista? Eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. Vem do Senhor. Não é do homem, não é da religião, é do Senhor, abençoado. Davi declarou, o Senhor é o meu pastor, Ele não falta comigo, Ele está comigo em todo o tempo. E se eu andar pelo vale da sombra da morte? Disse Davi, ainda que eu venha andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, o Senhor está comigo, a tua vara, o teu cajado me consola, me sustenta, o Senhor me conduz em perfeita vitória. Essa palavra, aos olhos iluminados com a graça, gera vida em você. Disse Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o gado do curral seja levado, pode estar chovendo canivete. Abacuque declarou, a minha salvação, a minha alegria está no Senhor. É dele que vem o socorro. Ele é que é o refúgio. Ele é que é a fortaleza. Esta palavra gera vida em você. Este conhecimento em Cristo te traz conforto, te traz consolação, te traz paz. Mas na vida de muitas pessoas, não. Viu a diferença para quem tem um entendimento da graça de Deus? Que ele não fica preso nas suas limitações. Ele não fica limitado, sabe, na sua falta, Não. Ele olha para Cristo, ele olha para o eterno, ele espera em Deus. Ele confia em Deus. Ele vai à luta, mas sabendo de quem vem a vitória. Davi disse, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção do Senhor. É claro que nós podemos projetar, nós podemos arquitetar, sonhar. Provérbio 16:1 diz isso. Do homem vem o desejo, os projetos dos corações. Mas a resposta certa vem da boca de Deus. Deus, por boca de Isaías 55, lá nos versículos 8 em diante. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Porque assim como os céus estão mais altos do que a terra, assim estão os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos e os meus caminhos mais elevados do que os vossos caminhos. Assim como a chuva desce do céu e rega a terra, para lá não volta, assim é a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para quem enviei. Querido, Deus tem uma palavra de graça para o teu coração, uma palavra de expectativa, uma palavra de poder, e ela não volta vazia. Ele chegou para Jeremias e disse assim, o que é que tu vês, Jeremias? Jeremias disse, eu vejo uma amendoeira. Ele disse, dissestes bem, vistes bem, porque eu velo para cumprir com a minha palavra. Deus é fiel à sua palavra. Por isso que Paulo disse que esta palavra é digna de toda aceitação, irmãos. Essa palavra precisa gerar vida em você. A religião não te dá vida.
A religião te dá algemas. Você fica preso no propósito, preso no jejum. É jejum 2 vezes na semana, não dá certo. Mês que vem tem outro propósito, não dá certo. Eu conheço pessoas de 20, 30 anos no sistema religioso e faz jejum, e faz sacrifício, e dá seu salário, e tal, e BBB, mas a vida não muda porque não crê no evangelho. Porque quando o evangelho chega, como está chegando agora, ao invés de gerar vida, tem gerado morte nessas pessoas. Escute a voz do Espírito. Deixem, talvez vocês que estejam aí me ouvindo pela primeira vez, que esse irmão, esqueça o irmão, presta atenção na palavra. Deixe de dar credibilidade ao homem e dê crédito à palavra de Deus. Dê crédito à mensagem da graça de Deus. E o que é, irmão Elcio, que essa mensagem faz em mim, produz em mim, o que é que ela diz a respeito da minha vida? Olha lá, Colossenses capítulo 2, versículo 10, diz assim: e estáis perfeitos nele, que é o cabeça de todo o principado e potestade. O Evangelho diz isso, que você está perfeito nele, que é o cabeça de todo o principado e potestade. Irmão Elcio, o que é que esta palavra diz a meu respeito? Irmão Elcio, eu não sabia, eu não conhecia. Efésios capítulo 1, versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Esta palavra já te abençoou, você é um abençoado com todas as sortes de bênçãos. Irmão Elcio, o que é que esta palavra diz a meu respeito? Romanos, capítulo 8, versículo 1. Eu sei, talvez seu pastor já leu. Você já ouviu, mas você não viveu esta palavra. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação na tua vida, irmãos. Eu estou vivendo isso, deve ser uma maldição. Eu estou vivendo isso, deve ser olho gordo. Deve ser inveja. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Mas fizeram um trabalho para mim, fizeram um despacho. Meu irmão, pegue aqui o meu cabelo, pegue camisa, leve foto, coloque na boca... Não coloca na boca do sapo, não. Para não matar o bichinho. Pode fazer o que fizer, irmão. Nós estamos confiantes em Deus. A palavra de Deus gerou vida em mim. João disse, pois passastes da morte para a vida. Nós vivemos a vida no eterno. Nós temos a vida do eterno em nós. Essa palavra precisa promover vida em você. Cheiro de vida. Volte a ter prazer, volte a ter alegria. Volte a viver o reino de Deus. Enquanto estavam te ensinando a buscar o reino, a palavra diz que você já recebeu, já está dentro deste reino. Não, irmão, mas o meu pastor, ele leu lá em Mateus, que diz assim, ó, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, não é isso? Foi isso que o pastor leu? Foi sim, olha lá, irmão, tá lá em Mateus, é Mateus, é? É Mateus mesmo? Capítulo 6, é isso? Olha lá, irmão, você não sabe, irmão, aí fica falando coisa com coisa aí, né? Olha lá, irmão, Mateus, capítulo 6, deixa eu ver se é isso mesmo. Mateus, capítulo 6, vamos ler, né? Mateus capítulo 6, versículo 33. Olha lá, irmão, Mateus 6, 33. Diz assim, irmão, ó, meu pastor me ensinou, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, eu preciso buscar o reino de Deus. E como é que o pastor ensina a buscar o reino de Deus? Ele disse que é fazendo jejum, fazendo campanha, fazendo propósito, fazendo projeto, desafio com Deus, busca no templo. Não, isso não é buscar o reino de Deus. Enfim, eu tenho que buscar o reino de Deus. Querido, nesse contexto, Jesus de Nazaré estava vivo. E aqui o reino de Deus ainda não tinha sido implantado, porque foi implantado na cruz, quando ele morreu. Quando ele morreu, o reino foi estabelecido. Você não está mais buscando o reino de Deus, você foi chamado agora para viver o reino de Deus. Então me mostre, irmão Elcio. O problema é que essa mensagem, ela gera vida para aqueles que são da vida e morte para aqueles que são da morte. Você não tem que buscar o reino de Deus, Mateus 6,33. Você precisa entender isso aqui, ó. Colossenses, depois da cruz,
Colossenses, depois da ressurreição, olha o que o apóstolo Paulo disse. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Paulo disse assim: o qual nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós estamos dentro do reino de Deus. Aonde tem mais, irmão? Tem Hebreus 12, 28, diz assim: pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça de Deus, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e santo temor. Viu aí? Você está vivendo o reino de Deus. Você não está mais buscando o reino de Deus. O reino de Deus já veio. É uma realidade. A palavra da graça de Deus diz que nós estamos inseridos dentro deste reino. Agora, desfrute desse reino. Viva este reino. Se alimente deste reino. Respire e transpire este reino. E onde você passar, você vai exalar o cheiro do conhecimento de Cristo. E as pessoas vão inalar. E quando as pessoas inalarem esse conhecimento, em algumas pessoas vai ser cheiro de morte para a morte, mas em outras será cheiro de vida para a vida. Amém? Eu espero em Deus que esta palavra tenha gerado vida na tua vida. Graça e paz, graça eterna. Se te edificou, compartilha, deixa teu like. Quem não é inscrito, se inscreva aí no canal. Eu sou teu irmão em Cristo, Elcio Jesus.